average typically about 6 to 8 inches in diameter allowable. Nós estamos aqui no Cânion Sabino. É um privilégio que Deus nos permitiu, acompanhado do irmão Daniel, o Levine, a Lia, a Sueli, o Eliezer, o Mateus. Nós estamos aqui e através desse vídeo para mostrar a vocês a rocha no formato de uma águia olhando para o oeste. Queremos dizer aos irmãos que estarão nos assistindo que estamos representando a todos vocês aqui. É um lugar deserto, maravilhoso. Por essas trilhas que nós estamos, é por onde caminhou o profeta de Deus. E para nós que cremos na mensagem, essas coisas têm grande significado. Porque aqui vemos a evidência da mão de Deus através da natureza para vindicar a mensagem do profeta de Malaquias 4, Apocalipse 10:7 e Lucas 17:30. Então, que Deus abençoe a vocês e espero que quando vocês estiverem assistindo esse pequeno vídeo, possam lembrar das mensagens que vocês leram, dos sermões que vocês escutaram do irmão Brana, no qual ele faz referência desses lugares aqui por onde ele passou. Deus abençoe. Muito bom estar aqui nesse lugar maravilhoso e passar pelos mesmos caminhos que o profeta passou. E é muito interessante você experimentar a natureza de Elias, né? Que ele gostava muito da natureza, da vida no campo. E aqui estamos nós neste lugar
deserto e vemos um pouquinho o que é sentir, o que o profeta sentia, ver as maravilhas que Deus fez, né? E como Deus prepara tudo para os seus filhos. Como vocês viram aí, a águia na rocha, né? A rocha fala da revelação. E nós somos o povo que temos a revelação da águia, né? Temos a unção da águia, trazendo para nós a revelação. Muito contente, muito feliz de estar aqui nesse lugar. E claro que nós temos algo que... Isso aqui é um símbolo, está representando algo muito maior, como eu disse para vocês, a revelação, e isso está acessível a todos os filhos de Deus. Claro que é um prazer, um privilégio. Estamos tentando gravar alguns clipes para mostrar para vocês, amigos, irmãos, santos de Deus, que estão aí no nosso país, nosso bonito país também, que tem muitos lugares tão bonitos quanto esse, não é? E estamos aqui felizes, agradecendo a Deus, com um sentimento muito precioso no coração. Temos um irmão maravilhoso aqui conosco, o irmão Daniel, que está nos acompanhando, e ele está nos levando nesses lugares pacientemente. E eu creio que vai ter mais alguma coisa para mostrar para vocês. Deus abençoe. Shalom. Mais um privilégio que Deus tem nos concedido. Nós estamos aqui ao lado dessa pedra onde estou colocando a minha mão, que foi onde o profeta parou em uma de suas estadas aqui para descansar e refrigerar, que fazia muito quente. Ele tirou a camisa, estendeu os braços e colocou nessa pedra para resfriar um pouco. E ele ouviu uma voz: afasta e olha. E ele olhou, estava escrito águia em letras brancas, exatamente aqui. Então ele ouviu uma voz que mandou que ele olhasse para a esquerda. Então estivemos nessa posição, olhando para a esquerda. Lá está a águia na pedra também. Então a própria natureza reservou para nós essa história maravilhosa. Para o mundo, ele não tem a mínima ideia do que isso significa para nós. E logo aqui em cima tem a trilha onde passa as pessoas que fazem caminhadas. E eles nos veem aqui e eles não sabem o que é que está acontecendo, dessa aglomeração dessas pessoas que vêm até esta pedra. Pedra significa revelação. E na própria pedra nós vemos aqui a escultura de uma águia voando, a asa, o rabo da águia voando, o bico ali na frente. Então, é verdadeiramente incontestável o que a própria natureza fez para vindicar a mensagem
desse profeta de Deus, nosso irmão William Marion Branham. Esse era o caminho, os lugares que ele passava. Então nós estamos aqui fazendo esse pequeno vídeo juntamente com o Neville para mostrar a vocês esse lugar, transmitir para vocês o sentimento que é de poder estar aqui representando a todos vocês. Neville? Realmente muito maravilhoso. Eu gostaria que, se a Ana puder, só ir um pouquinho mais ali, que eu quero mostrar exatamente o desenho. Dá licença um pouquinho aqui. Aqui está a cabeça da águia, o bico da águia aqui, o corpo dela descendo, não é? Descendo aqui, descendo. Aqui você está vendo os pés da águia embaixo. Faz a volta aqui atrás. Aqui está a cauda dela, vem até aqui, ó. Né? Dá pra ver assim o desenho, a textura, subindo aqui a asa. Se a mãe voltar um pouquinho, que vai dar pra ver certinho a imagem total. É como se fosse um outdoor mesmo, pintado naturalmente por Deus, né? E aqui é onde estava escrito águia, mais ou menos aqui, né, irmão Daniel? Mais ou menos aqui nessa área aparecia ainda por algum tempo ainda era visível, mas depois o irmão Daniel nos explicou que alguns caçadores de tesouros vieram e arrancaram. As pessoas descobriram esse lugar e eles começaram a tirar o escrito que estava em branco, não é? Mas aqui está a imagem muito maravilhosa, muito bonita. Apesar de não estar aqui escrito, mas o irmão Pierre Green tem as fotos que ele tirou na época, quando ele veio, que está lá no museu dele, na igreja aqui em Tucson. Existem as fotos que você procurar, você vai ver ainda essa mesma pedra, uma escrita águia em inglês, escrito em letras brancas. Perfeitamente. E lá está a águia, e aqui está a outra águia, e aqui tem mais águias, e aí do outro lado também tem mais águias. A águia para todo lado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mais uma vez, irmãos, estamos falando aqui das Montanhas Catalinas, do Cânion Sabino. Estamos aqui exatamente aonde, em 1963, a espada do rei caiu na mão do profeta. Todos os leitores da mensagem, todos os crentes da mensagem sabem a importância, o significado dessa experiência que o profeta de Deus teve aqui nesse lugar. Aqui é visitado por irmãos do mundo inteiro. Para nós, especificamente, é um lugar especial. O mundo passa, as pessoas passam aqui próximo e não percebem que aqui Deus trouxe um grande acontecimento quando esta espada literalmente caiu na mão do profeta. And setting up in Sabina Canyon, the Heavenly Father knows this. When I was standing there with my hands up praying, I said, Lord God, what does this mean? I can't understand it, Lord. What am I to do? If it's my going home time, let me go up here where they never find me.
And I had my hands out, and all of a sudden hit my hand. And it struck my hand, and I looked, and it was a sword. And it had pearl handle, real pretty, and had a guard over it with gold. And the blade looked like something like a chrome, like silver, it was real shiny. And it was so feather-edged sharp, oh my. And I thought, isn't that the prettiest thing that's fit my hand? I thought, that's awful pretty. But I said, hey, I'm always afraid of them things, a sword. And I thought, what will I do with that? And just then a voice shook down through that that rocked the rock. That it's the sword of the King. Amen. And then I come out of it. The sword of the King. Now if it said a sword of a king, but it said the sword of the King, and there's only one the King. And that's God. And He has one sword. That's His Word. What a live. That's so healthy. God sitting over His holy desk here with this holy Word laying here. It's the Word. Amen. Amen. Oh, what a day we're living in. Atrás vocês estão vendo aquela abertura na montanha, onde o profeta fala quando o sol apareceu como o olho de Deus e o raio de sol estava exatamente aqui nesse lugar. E essa pedra que nós estamos, aparentemente, é um púlpito. Então temos o privilégio de compartilhar com vocês, irmãos, nossos irmãos, nosso povo, nossos amigos, essa experiência que Deus tem nos dado e podermos chegar aqui e ver uma parte da história do irmão Branham, já que há tantas que não poderia ser escrito, mas algumas delas Deus nos permitiu conhecê-las mais de perto, e como vocês estão em nossos corações, temos o imenso prazer de compartilhar com vocês esta experiência. Nessa pequena expedição está nos acompanhando o Mateus, a minha esposa, a irmã Sueli, o meu filho Neville, o meu amigo ministro Daniel Frágil, como também a Lia, e estamos aqui com o Eliezer também, nesta oportunidade. Então nós queremos compartilhar com vocês esse pequeno cenário aqui, onde esteve o profeta de Deus há muitos anos atrás, que traz um grande significado para os crentes desta mensagem. Gostaria que o Neville participasse também. Realmente é um privilégio, uma honra muito grande estar no lugar desse, saber que aqui, bem onde nós estamos aqui, 2 semanas antes, muito aproximadamente do local onde eu estou aqui, com o pastor Maia, foi onde a espada caiu ou desceu na mão do profeta, a espada do rei. Foi mais ou menos 2 semanas antes da abertura dos selos. Eu tinha deixado seu filho José na escola e veio para cá quando ele teve essa experiência. Realmente nos faz sentir muito pequeno, porque tudo isso que aconteceu nesse lugar representava a volta da palavra para as mãos de um povo, para a mão do profeta primeiramente, e mais tarde viria para todos os membros da noiva. Que a mesma espada flamejante que estava lá no Jardim do Éden, que estava apenas na mão dos querubins, mas agora é encontrada nas mãos de seres humanos. Eu e você, primeiramente como profeta de Deus, Elias, mas depois a mesma palavra descendo nas mãos de Eliseu, a noiva. Isso é muito tremendo. A mesma capa que o profeta usou. Finalmente, eu creio que Eliseu ao redor do mundo está sendo capaz de vestir, está entrando em forma para vestir. Nos sentimos muito honrados, nos sentimos pequenos, na verdade, de saber que foi nesse lugar que tudo isso aconteceu nessa vida tão sobrenatural do profeta de Deus. Oxalá que Deus possa nos conceder não só estar nos lugares onde ele teve essas experiências, mas ter a vida que o profeta teve, que eu creio que esse é o maior desejo de cada crente dessa mensagem. Ter a mesma vida, o mesmo companheirismo, a mesma proximidade com Deus como ele teve. Não só os sinais, mas ter o próprio Deus que realizava esses grandes sinais na vida. Que Deus abençoe vocês. Shalom. Um grande abraço.